Olá pessoal, estamos de volta com mais um probleminha. Dessa vez a UERJ não esqueceu nem dos peladeiros, né? Então ele fala assim: 6 times de futebol disputaram um torneio no qual cada time jogou apenas uma vez contra cada adversário. A regra de pontuação consistia em marcar 0 ponto para o time perdedor, 3 pontos para o vencedor e, no caso de empate, 1 ponto para cada time. Tá? Muito bem. Então, cada time ganha 1 ponto em caso de empate. A tabela mostra a pontuação final do torneio. O A, 9 pontos. O B, 6 pontos. O C, 4 pontos. O D, 2 pontos. O E, 6 pontos. E o F, 3 pontos. 13 pontos. O número de empates nesse torneio foi igual a... Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é descobrir... Né? É descobrirmos quantos jogos são disputados num torneio desse tipo. Certo? Então, a primeira providência é descobrirmos qual o número de jogos nesse torneio. Ora, repara o seguinte: se cada um joga uma vez contra, né, cada clube, o número de jogos vai ser o quê? O A, por exemplo, ele vai jogar contra o B, contra o C, contra o D, contra o E e contra o F. Então ele vai jogar 5 vezes. Só que são 2, 4, 6 times. Então 6 vezes 5, 30. Mas toma cuidado, né? Porque quando você faz isso, você conta o A contra o B, jogando contra o B, e você conta, né, o B jogando contra quem? Contra o A. Então você está contando esse jogo 2 vezes. Então, na verdade, nós vamos ter que dividir isso por 2. Repetindo, ó, o A joga contra o B. O A joga contra o C. O A joga contra o D. O A joga contra o E. O A joga contra o F. Tá? Mas aí, quando chegar no B, você vai contar o B contra o A. Já jogaram. Então, você vai contar duplamente. Tá? Então, na verdade, são apenas o quê? 15 jogos nesse torneio. Muito bem. Bom, agora perceba o seguinte. Né? Perceba o seguinte. Eu vou apagar aqui o quadro para dar um pouco mais de espaço para a gente. Tá? Vou deixar aí. A pontuação a gente já sabe. Olha, quantos pontos nós temos aqui? 9, mais 6, 15, mais 4, 19, 21, 27 e 40. Certo? Então, eu vou dizer o seguinte, olha. X é um número de vitórias. Mas espera aí. Se aconteceu X vitórias,
é porque aconteceram X derrotas. Para que haja um vencedor, é necessário que haja o quê? Um perdedor. Então, se são X é o número de vitórias, aconteceram X vitórias, aconteceram X o quê? X derrotas. E Y é o número de empates. X é o número de empates. Beleza? Muito bem. Então, o que nós podemos dizer aí? Olha, cada vez que existe uma vitória, alguém recebe 3 pontos. Cada vez que existe uma derrota, 0 ponto. E cada vez que tem um empate, 1 ponto para cada. Tá? Ponto para cada. Então, a primeira coisa que a gente pode escrever é o seguinte: que X, que é o número de vitórias, vezes 3, você vai ter 3x, 3 vezes x. Por cada vitória, 3 pontos. Mais x derrotas. Então, 0 vezes x. Tá? E mais 1 ponto por empate. Y vezes 1. Vezes 1. Isso quanto dá? 9, 6, 15, 19, 21, 27, 40. São os pontos que nós temos aqui, ó. 40 pontos. Então, 3x mais y igual a 40. Agora vem a grande sacada do problema. Olha só. X é o número de vitórias. Mais X é o número de derrotas. Mais Y é o número de empates. Tá? Perceba que aqui que está o segredo do problema. Isso aqui é 2 vezes o número de jogos. Por quê? Você está contando a vitória aqui. Logicamente, se tem uma vitória, é porque teve um derrotado aqui. Certo? Então, você está contando o quê? Duplamente. Se você tem um empate, alguém empatou com alguém. Então, você está contando duplamente. Então, x mais y vai dar 2x mais y igual ao dobro do número de jogos. Então, não são 15 jogos? São. Mas a gente vai contar como quem? Como 30. Por quê? Repito, ó. X vitórias, X derrotas. Então, se o A perdeu para o B, você está contando um jogo aqui, vitória do A, e está contando o mesmo jogo aqui, vitória de quem? A derrota do B. Então, você está contando 2 vezes esse jogo. Empate é a mesma coisa. Se o C empatou com o D,
Aqui você está contando o quê? 2 vezes. Tá? Então, resolvendo esse probleminha agora, resolvendo esse sisteminha, multiplicando, por exemplo, a primeira equação por menos 2, ela vai ficar menos 6x menos 2y é igual a menos 80. Multipliquei a primeira equação por 2. Vou multiplicar a segunda por 3. Para eliminar o x, vai ficar 6x mais 3y igual a 90. Tá? Na hora que você somar essas duas equações, esse cara vai anular com esse. Menos 2y mais 3y vai dar y. Y igual a 10. Mas toma cuidado, né? Y igual a 10 está sendo contado duplamente. Eu estou computando aqui nesse y o B empatando por C. E estou contando novamente o C empatando com quem? O B. Então aquilo eu preciso dividir por 2. Então são 10, a resposta será o quê? A metade. 10 sobre 2. Estão contados 2 vezes esses empates. Então aconteceram 5 o quê? 5 empates. Ok, minha gente? Espero ter ficado claro. Um abraço, até a próxima.